Então, pessoal, nessa aula, a gente viu a refração, o fenômeno da refração, e eu vou abrir esse simulador aqui do FET Colorado para a gente explorar um pouco, conversar um pouco sobre como é que foi, historicamente, o estudo que Newton fez sobre a refração da luz e qual que era a teoria aceita na época e como é que os experimentos de Newton ajudaram a propor uma nova maneira de ver como é que esse fenômeno poderia ser explicado, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um feixe de luz branca e a luz branca a gente presume, que ela seja uma composição das cores do arco-íris, né? A luz branca, ela é assim como a luz que a gente recebe do sol. A luz do sol é luz branca. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho esse feixe de luz branca e eu percebo que quando eu passo ele através do prisma, esse feixe de luz branca é desviado por causa da refração. E depois, a gente percebe que as cores da luz branca elas foram separadas, Teve essa dispersão das cores. E parece que pode ser uma conclusão lógica a gente imaginar que, ora, apenas vendo esse experimento eu consigo ver que essa luz branca, na verdade, é composta por essas cores. Só que a gente tem que entender que isso não é uma coisa tão óbvia quanto parece. Então, Newton, estudando isso lá pelo final do século XVII, ele propôs isso, Só que ele teve que fazer alguns experimentos para sustentar essa hipótese dele, E a gente vai falar um pouco sobre esses experimentos. Mas qual que é a outra explicação, então? Se eu estou dizendo para vocês que não é tão óbvio que as cores, elas fazem parte da luz incidente, qual que seria a alternativa? E a alternativa na época, para explicar esse fenômeno, é dizer que o prisma, de alguma forma, está transformando aquela luz que chega nele e está adicionando essas cores, como se as cores fossem uma impureza que o prisma adiciona à luz. E essa noção ela estava alinhada com alguns pensamentos da época. Por quê? Porque existia a noção de que as coisas do mundo supralunar, ou seja, corpos celestes, qualquer coisa que estivesse mais distante do que a Lua, essas coisas estariam de uma certa maneira mais próximas da criação, da divindade, por isso elas teriam que ser mais puras. Então a noção de que a luz branca ela tem dentro de si as cores desafiava, dependendo da interpretação de quem ouvia essa hipótese, desafiava um pouco a noção de que a luz branca seria assim tão pura, Então, o que contornava isso era presumir que essa impureza aqui das cores, ela era introduzida pelo prisma, porque o prisma ele é um objeto terreno, é um objeto que a gente tem aqui na Terra, Então o prisma, como as coisas terrenas, as coisas do mundo sublunar, ou seja, abaixo da Lua, isso inclui a Terra, é do prisma que surgem essas imperfeições. E essa era a teoria rival, digamos, da teoria de Newton, de que a luz é composta de vários raios, de cores diferentes, e que cada cor diferente tinha uma diferente refrangibilidade, ou seja, um índice de refração diferente. E quais foram os experimentos que o Newton fez para reforçar o ponto que ele queria mostrar? O primeiro experimento que eu quero falar sobre, ele é o Experimentum Crucis, ou seja, é o experimento crucial, é o experimento que mostraria, de uma vez por todas, em teoria, de que a luz do Sol é de fato uma composição das cores do arco-íris. Tá? Então, como é que a gente pode fazer uma simulação desse experimento? Eu vou pegar mais de um prisma, eu vou pegar alguns prismas em sequência para eu conseguir abrir bem, separar bem as cores do arco-íris. Então eu vou pegar esse aqui, vou pegar mais um depois,
E acho que até mais um. Não tem por que não. Ok. Então aqui eu tenho as cores do arco-íris, né, e elas estão bem separadas. Tá? O que o Newton fez? Ele passou essas cores por uma fenda bem pequena, de maneira a isolar, né, apenas um raio de luz. Tá? Eu não tenho uma fenda bem pequena, mas eu vou simular uma utilizando outros objetos que eu tenho aqui à disposição. Tá? Então eu vou usar 2 triângulos e vou deixar, digamos, passar somente a luz vermelha. Ou laranja. Esse laranjinha aqui tá bom. Tá? Então eu fiz, de certo modo, uma fenda bem pequena que vai deixar passar somente um tipo de cor, né? Uma cor pura. E o Newton mostrou que essa cor pura ela não era espalhada novamente. Ou seja, por que o nosso prisma ele conseguiria espalhar a luz branca, né? De certo modo trazendo essa imperfeição terrena para a luz branca e separar ela, mas ele não fazia isso com feixes de luz de cores puras, digamos, né? Com esse experimento, Newton também pôde provar, né, pôde demonstrar que de fato os raios de luz diferentes, de cores diferentes, eles possuem diferentes refrangibilidades. Então aqui a gente deixou passar uma cor meio alaranjada, meio amarelada, e vamos deixar passar uma cor mais azulada. Esse azul aqui, né? Ele conseguiu demonstrar que de fato as cores diferentes elas sofriam desvios diferentes, né? Ou seja, as cores mais próximas do azul elas sofriam um desvio maior do que as cores mais próximas do vermelho. Tá? E esse experimento aqui, né, o experimentum crucis, serviu para demonstrar que de fato as cores elas possuem refrangibilidades diferentes. Mas ele ainda não conseguiu provar que essas cores elas estavam de fato dentro da luz branca. Porque, claro, para fazer esse experimento ele vai ter que refratar essa luz pelo menos uma vez, né? Aqui, inclusive, eu refratei várias vezes para conseguir separar mais, mas até no original, essa luz pura do Sol, deveria ser contaminada, digamos, com esse item terreno e não tão puro do mundo sublunar, que seria esse prisma. Então, enquanto esse experimento demonstrou que, de fato, as cores, né, as luzes de cores diferentes, elas possuem diferentes refrangibilidades, não foi possível ainda demonstrar que essas cores estavam dentro daquela luz original que vinha do Sol. Então, qual que foi a segunda coisa, né, que Newton fez? O segundo experimento que ele usou para demonstrar, para tentar provar, né, que essa luz branca ela era de fato a composição dessas cores, né? Que essas cores elas vinham de fato dentro dessa luz branca. Como é que ele fez isso? Ele usou uma lente e com essa lente ele conseguiu converger, né? Fazer esses raios de luz convergirem. Vou ter que usar uma lente mais forte, acho que essa esfera tá bom. E ele percebeu que esses raios de luz convergentes eles formavam uma luz branca de novo, né? E ainda assim, a teoria dele de que a luz branca era uma composição dessas cores, ela ainda assim não foi aceita tão rapidamente. Porque diziam que essa luz branca ela seria uma luz branca impura, né? Ela seria uma luz branca que de certo modo não era bem aquela luz perfeita que vem do Sol. E a verdade é que não tem como tu provar empiricamente, ou seja, não tem como provar somente através de experimentos, que essa luz aqui ela tem as mesmas características e ela é de fato, entre aspas, né, idêntica à luz que está incidindo.
Então Newton ele teve que apelar para uma área do conhecimento, né? A área que estuda o conhecimento, que é a epistemologia. Ou seja, ele argumentou que se eu tenho dois tipos de luz branca diferentes e eu não consigo determinar a diferença entre elas, ou seja, não é como se esse tipo de luz aqui fosse ser refratado de uma maneira diferente desse aqui, né? Esse aqui, inclusive, ele pode ser novamente decomposto, né, em cores do arco-íris, né? Então não existe uma diferença entre esses dois tipos de luz branca que as teorias concorrentes na época propunham, que pudesse ser testada experimentalmente. Então, pelo princípio da navalha de Ockham, que é um princípio que diz que eu não preciso multiplicar, que eu não devo, aliás, né, multiplicar as entidades se não há necessidade de fazer isso, a gente tem que presumir que esses dois tipos de luz branca, eles são o mesmo. Ou seja, isso foi um argumento que conseguiu demonstrar que, de fato, como a luz branca ela é a composição dessas cores que foram refratadas, a gente sabe que a luz incidente também é essa composição. Ou seja, a gente separou elas, a gente tinha a luz branca, separando a gente tinha as cores arco-íris. Juntando essas cores, a gente volta a ter a luz branca. E é interessante pensar que simplesmente olhando para esse fenômeno da refração, isso não é uma conclusão tão óbvia, né? Por muito tempo se pensou que essas cores fossem simplesmente impurezas adicionadas pelo prisma.